Olá, gente. Mais uma edição do nosso SafeCast. E como sempre, a gente busca trazer para vocês alguém que possa de fato contribuir, que possa nos trazer mais conhecimento, que possa nos alertar, que possa nos dar foco, né? E hoje não poderia ser diferente, a gente trouxe uma pessoa que vai de fato contribuir bastante conosco. Não posso também deixar de registrar que o SafeCast é uma produção da SafeMed, que há 20 anos atua em saúde, segurança, medicina do trabalho e higiene ocupacional. Pois bem, gente, eu tive que até fazer uma cola, né? Estamos hoje aqui com o Dr. Kleber Nilson. O Kleber Nilson, ele é escritor, ele é auditor fiscal do trabalho, com especialização em segurança e saúde no trabalho pela Universidade Estácio de Sá e em Direito e Processo do Trabalho pela OAB Maranhão. Atuou no Grupo Móvel Nacional de Auditoria de Condições do Trabalho em Obras de Infraestrutura, é palestrante e, além de autor de diversos artigos científicos. É importante também registrar que ele é autor de um livro, Segurança e Saúde no Trabalho, Princípios Norteadores, obra referência nacional para profissionais de direito com foco em saúde e segurança no trabalho. Pois bem, doutor Kleber Nilson, muito obrigado por estar aqui conosco e seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou imensamente honrado em participar desse podcast com você. Gente, hoje a gente vai falar um pouco justamente sobre a NR1, os seus efeitos, como a gente pode estar se preparando, o que é de fato, e com a visão de quem realmente vai constatar. Normalmente a gente diz assim que o auditor, ele não vai te forçar, ele vai estar constatando, vai estar te alertando, porque quem determinou foi quem legislou, né? Perfeito. Pois então, para começar, eu queria saber de ti, com essa inclusão dos fatores psicossociais na NR1, que diga-se de passagem, muito deles, quase tudo que está sendo exigido já estava previsto na NR17, né, de ergonomia, que está previsto agora para maio de 2026. De forma geral, o que muda para as empresas com essa atualização? Na realidade, quando eu entrei há 15 anos como auditor, e antes de nós termos o PGR, nós tínhamos o PPRA. Isso. Então, era esse instrumento de gestão que se tinha de gestão ocupacional. Só que os riscos ali previstos no PPRA eram os riscos ambientais. Quais são os riscos ambientais? Riscos físicos, químicos e biológicos. Inclusive, tinha um precedente do Ministério do Trabalho, precedente administrativo número 95, que dizia: os riscos ambientais são os riscos físicos, químicos e biológicos. Por quê? Porque às vezes o auditor estava diante de uma situação e ele queria alargar a interpretação para tentar atuar, mas não, a interpretação era essa mesmo, restritiva. E aí, com o PGR, passaram a seus riscos físicos, químicos, biológicos e estendeu também para a questão de acidentes e a questão dos riscos ergonômicos. Mais amplo, né? Mais amplo. Então, como você está falando aí, em tese, dentro dos riscos ergonômicos, já estaria subtendido os riscos psicossociais. Todavia, existiu a necessidade de tornar isso daí explícito, para que ninguém mais tenha dúvida. Então, assim, antes você chegava em setores que, para você fiscalizar, você ia ter imensa dificuldade. Exemplo, em bancos, instituições bancárias e na educação. Porque você chegava lá como auditor, o que você ia achar de risco físico, químico e biológico? Quase nada. O que você realmente ia encontrar ali e que até hoje se encontra e que é risco número 1 nesses setores são os riscos psicossociais. A gente tem visto aí na imprensa problemas direto em banco, os trabalhadores de banco, em virtude de pressão por meta,
em virtude de individualização, de avaliação. Na educação, a gente vê lá professores sendo agredidos pelos alunos, destratados. Às vezes, quando são afastados, ele tem um estresse pós-traumático e que desencadeia uma ansiedade que ele não consegue passar nem na porta da escola. Dá até pânico, né? Crise de pânico. Dá até pânico. Então, daí a necessidade da gente ter evoluído para a questão dos riscos psicossociais, que agora também fazem parte da matriz de risco do PGR. Então, agora na matriz de risco do PGR, a gente tem que atentar e que essa é uma situação que a gente vai encontrar na grande maioria dos locais de trabalho. E hoje a gente fala que no mundo ocupacional, a gente teve uma pandemia que era da perda auditiva, não é nem uma pandemia, gente. A gente teve uma situação crítica, que era a perda auditiva. Depois a gente teve os movimentos repetitivos com a Leia Dorsch. E agora a questão do psicossocial, né? A questão emocional, você não ter controle de tuas atividades, né? Hoje, por sinal, a gente estava pela manhã numa mineradora e numa empresa de logística que no primeiro mapeamento que eles estão fazendo, estão segmentando, eles estão fazendo com os maquinistas. E por incrível que pareça, o nível de às vezes depressão, é justamente porque a atividade dele, ele só faz o seguinte, a largada do trem e a parada. Então, tudo é automatizado. Então, aí ele fica sem poder... as empresas aéreas também estão fazendo agora um estudo, porque o piloto está ali e, ao mesmo tempo, ele pode hoje, eles só respeitam a questão do tempo que tem que ficar em solo, mas hoje eu estou trabalhando de madrugada, amanhã eu ainda estou trabalhando de dia, então mexe todo também a parte de sono e tudo, e começa a gerar esses problemas. Então, o que caracteriza mesmo, então, os riscos psicossociais numa companhia? É interessante, né, que você fez um comentário muito rico aí. Você tem condições que são condições de trabalho, que você vê aqui, ó, tem imobiliário, tem maquinário, tem riscos físicos, químicos, biológicos. Você tem a organização do trabalho, você tem gestão, você tem a liderança, cultura, você tem interações, você tem liderança. E é interessante, dentro dos comentários que você fez, teve uma época que se falava muito a questão de Leia Dorsch, funcionário de banco, muito, né? Então você vê que não é uma situação estritamente ligada só com a digitação. Ela tem uma interface com a questão de saúde mental. Ela tem a ver com a pressão que o funcionário recebe, a forma como ele é avaliado, o medo de perder emprego. Para fazer um paralelo, para ficar assim... E com tanta coisa de inteligência hoje, né, artificial e automação, aí é que o medo é maior ainda. Maior ainda. E aí você vê, para fazer assim uma interface. Às vezes o paciente chega, tá com a pele com escamação, aquelas coisas terríveis. Aí vai no dermatologista. Aí chega lá num dermatologista, o dermatologista diz assim, olha, isso aqui é psoríase. Aí ele faz toda aquela anamnese, conversa com o paciente e diz, olha, eu estou percebendo que você está muito ansioso, está muito estressado. Eu vou te encaminhar para um psiquiatra, porque eu mesmo, como dermatologista, apesar dessa questão saltar aos olhos, ser na sua pele, mas essa é uma questão que precisa ser tratada. A questão de fundo é emocional. A questão de fundo é emocional. Então, assim... você vai ver questões que vão saltar aos olhos, situações de risco psicossociais. Você, como auditor, você vai perceber isso analisando a organização do trabalho. Essa inovação dos riscos psicossociais tem que se entender que difere de avaliação psicológica que você tem lá na NR33, na NR35.
se eu vou trabalhar no espaço confinado, eu preciso ser submetido a um exame médico para saber se eu sou claustrofóbico, se eu tenho algum tipo de problema para entrar no espaço confinado. Se eu vou trabalhar em altura, eu também preciso fazer avaliação psicológica, saber se eu como indivíduo tenho condição de trabalhar ali. Quando a gente trata de riscos psicossociais, a gente vai tratar da organização do trabalho como um todo. A gente não vai tratar fechando em cima do indivíduo. Por quê? Porque, inclusive, até no nosso livro, a gente desenvolve esse raciocínio. Existe um princípio lá chamado o princípio da retenção do risco na fonte. Qual é a fonte? Qual é a fonte do risco nesse caso específico aí? A fonte do risco ela está na organização do trabalho. Se você tem uma organização do trabalho que não respeita a dignidade do trabalhador, que o trabalhador não tem condição de descansar, que as relações... Que ele não pode dar um feedback. Ele não pode dar um feedback porque se ele falar, no outro dia é perigoso ele já ter sido demitido. Quer dizer, não existe uma escutativa. Ele tem medo de falar porque no outro dia ele pode ser demitido. Então, ele está ali diante de condições geradas pela organização do trabalho. Então ali não adianta você fazer uma avaliação assim. Mas ele tem que ter resiliência. Esse termo resiliência é um termo tomado da física. Na física, você quando pega um material, que você aperta o material até um determinado ponto, se for um material que tem uma determinada elasticidade, ele comprime e volta de novo para o mesmo ponto, enquanto ele tem condição de voltar para o mesmo ponto, sem romper, aquilo ali é chamado de resiliência. Então, a mesma coisa do ser humano. O ser humano, resiliência, que se traduz para a questão, para o campo da psicologia, seria o suportar aquela pressão sem descompensar. Então, assim, o Kleber é resiliente a partir do momento que ele está dentro de uma organização de trabalho e ele suporta aquilo dali tudinho. Se tiver assédio, eu suporto. Se tiver pressão, eu suporto. Se eu não posso descansar, eu suporto. Até chegar ao ponto que eu não suporto mais e eu descompenso. Só que, veja bem, o trabalho que a auditoria faz não é um trabalho quando a pessoa já sofreu um dano. É um trabalho que deve ser voltado para prevenção. E a prevenção ela está dentro da organização do trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma certa suscetibilidade a determinadas situações e você tem outra. Só que a organização do trabalho, ela nos mergulha numa situação que é uma situação por igual para todos. Então, assim, eu não vou saber se eu ou se você, se a gente suporta ou não suporta. Não, a gente tem que ver o ser humano na média, o que o ser humano comum ele suporta dentro de uma situação dessa. É o ser humano médio. Não é um super-homem, não é uma pessoa com uma capacidade de resiliência fora do normal. Uma pessoa normal, quais são as condições de trabalho que ele tem, que ele vai conseguir trabalhar de forma saudável. E aí você, quando fala de fatores psicossociais, você tem dois tipos de fatores. Você tem um fator de proteção e você tem um fator de risco. Fator de risco. Tem um grande autor chamado Christophe Dijon, que é um francês, que ele é pai da psicopatologia. Ele é pai também da psicodinâmica, que estuda todas essas situações. Então, veja bem, ele diz que a partir do momento que os trabalhadores eles são colocados dentro de uma situação que eles são avaliados individualmente e que no final do mês coloca uma lista lá com o nome de cada um, o que está aqui em primeiro lugar, o que está em último, você começa a criar uma situação de quebrar totalmente os laços de solidariedade entre os trabalhadores, começa a colocar... Criando concorrência, colocando uns contra os outros, eles começam a omitir informações, eles começam a viver assim numa espécie de salve-se quem puder. E ali você criou um fator de risco psicossocial. Se você está numa empresa que você não pode abrir a boca para dar uma opinião a respeito de nada, porque no outro dia, você que está no turno do dia, vamos te botar para o turno da noite, como forma de te punir, retaliação, de te retaliar, então aquilo ali é um fator de risco psicossocial.
Enquanto isso, você tem fatores de proteção, como quando se tem uma boa escutativa, você pode falar, então aquilo dali é um fator de proteção. É um trabalho que demanda muito da gente. Vamos estabelecer pausas, vamos diminuir as horas extras. Então ali é um fator de proteção. Um outro fator de proteção, quando a liderança é bem trabalhada, quando a liderança não pratica assédio moral com os seus trabalhadores, aqui dali é um fator de proteção. Então, o trabalho, ele pode contribuir para você se planificar tendo uma boa saúde mental, ou ele pode contribuir para te deteriorar, destruindo a sua saúde mental e te colocando numa situação de descompensação. Então, tudo isso precisa ser avaliado dentro das condições de risco psicossociais. Engraçado. Foi bom porque nessa resposta tu até me respondesse outras perguntas, que era esse processo da auditoria. Mas e a gente percebeu no dia a dia que muitas pessoas confundiram o que seria os programas para atender a NR1 com os riscos psicossociais. Como você aqui bem falou, olha, aquilo de avaliação psicológica, a gente está falando daqueles riscos específicos, porque todo mundo estava correndo. Inclusive, muitos médicos do trabalho amigo nosso. Não, a gente tem que agora contratar e todo mundo tem que passar por um psicólogo. Todo mundo... E a gente que estava argumentando, não, gente, não é assim. Tu tens que, por exemplo, é uma coisa que a gente, até antes da NR1, a gente já tinha. A gente abriu um canal terceirizado, de uma empresa muito consolidada, atende Spotify, Uber e tal. É barato. Para a gente é caro porque realmente tem poucas pessoas acessam. Isso é um sinal positivo, mas às vezes é preocupante. Será que por que não estão? E aí a gente, inclusive, tornou esse canal não só de escuta do nosso cliente direto, como nosso cliente interno, porque ele surgiu para o cliente interno. Como não tinha, a gente também botou para ouvir o cliente que está na recepção, o cliente que foi ao médico e tudo mais. Então a gente começou a dizer, doutor, quando o senhor for fazer o programa, o que é estimular uma escuta neutra através de um canal. É melhor você terceirizar em detalhe. Essa pessoa, esse canal é só psicólogos, porque se for uma denúncia, eles filtram e eles já ajudam a gente a montar um comitê de avaliação daquela denúncia, por exemplo, se for uma denúncia de assédio. Então, assim, um dos programas que a gente tem orientado é essa daí, porque realmente as pessoas têm hoje, a depender inclusive das companhias, que quando é companhias maiores, parece que o risco ainda fica mais latente, né? Porque você tem mais postos de trabalho, chefes que têm que fazer mais entregas, porque estão pensando na distribuição de lucros, porque a distribuição de lucro, uma das variáveis são, sei lá, outras lá, mas... Eu queria que tu falasse um pouco, como você começou a desenvolver aí, essa questão do que o auditor vai buscar, ou seja, no que vai buscar é porque é o que o empresário, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o higienista tem que buscar levar para as empresas clientes ou para as suas próprias empresas, quando o SESMIT é próprio, né? Como tu pode contribuir dando essa visão do auditor, mas que as pessoas que estão lá nos assistindo, que tem seu cargo na empresa, pode implementar? Olha, essa questão que você começou a tratar, ela é muito importante. A questão de você ter uma escutativa na empresa e melhor ainda, quando você coloca uma ouvidoria sigilosa. Você coloca uma ouvidoria ali, as pessoas não vão ser identificadas e você vai começar a sentir o clima organizacional. Então, o trabalhador, ele precisa fazer parte desse processo, precisa participar desse processo por dois motivos. Ele é o próprio alvo das ações. E outra coisa, existe uma coisa que parece clichê, mas não é. É uma coisa chamada pertencimento. Quando você começa a fazer parte do processo, se sentir parte de um processo, você passa a se sentir respeitado e você passa
a contribuir de forma ativa para esse processo, porque você se sente parte dele. Se você faz algo que é para mim, mas que eu não participo, dificilmente eu vou contribuir de forma ativa para isso. Então, esse ponto que você tocou é um ponto muito importante. Um outro ponto, você começa a observar na empresa como é que é o nível de absenteísmo. Tem muitas faltas na empresa, turnover, precisa estar o tempo todo contratando porque quem está por lá não aguenta ficar, não demora muito, ele vai... E isso daí agora vai se intensificar, porque eu tenho lido sobre a geração Z, e a geração Z, diferente da nossa, a nossa geração ela estava buscando a questão se perpetuar. E a geração Z não. A geração Z eles têm a preocupação de ter um trabalho onde eles tenham dignidade. Então, assim, a geração Z, assim como o empregador seleciona a geração Z, a geração Z ela também seleciona quem ela quer. Então, entre eles, nas redes sociais e tal, eles dizem, olha, não vamos para a empresa tal, lá você vai ter problema. Vai para a empresa tal que você vai ter... Eles estão preocupados com isso também. Então, você tem essa questão do absenteísmo, você tem turnover, você tem as questões de afastamento por CART, e nos ASOS também você pode perceber ou burnout, ou problemas, transtornos de ansiedade, ou de depressão. Você tem a chamada AEP e AET, a análise preliminar ergonômica e análise de trabalho. Também elas vão... A primeira ela é mais simples, mais superficial. A segunda mergulha mais nas questões ergonômicas. Mas você vai fazendo um cruzamento dessas coisas, umas com as outras, e aí você vai descobrir para onde aquilo aponta. Vamos tomar o exemplo que você falou ainda há pouco. Vamos pegar a questão de Lea-Dort. Vamos dizer que você tem, em um determinado local, vamos pegar uma instituição bancária, que a gente já falou, uma quantidade significativa de trabalhadores com Lea-Dort. Aí você vai pegar os exames médicos, você vai pegar as CATs, os afastamentos, e você vai ver uma grande quantidade de trabalhadores com burnout, com ansiedade, com depressão, com pânico. E aí você vai cruzando esses dados. Aí você vai lá na folha de ponto, muita gente faltando, gente afastada do INSS, se tratando. Você vai cruzando esses dados todos, aí você vai apontar para onde? Algum problema, alguma disfuncionalidade essa organização do trabalho tem. E aí você vai pegar lá, vou voltar nesse ponto porque é muito importante. Você vai lá para as avaliações individuais, ali os laços de solidariedade já foram quebrados, são os colegas uns contra os outros, cada um no salve-se, quem puder. Tem uma série de produtos ali que ele tem que vender para atingir as metas. Tem o horário dele e o descanso dele. O descanso dele ele fica comprometido quando ele está muito acelerado em função do trabalho. Ele chega na casa dele para descansar, ele já não consegue descansar, às vezes sem tomar um medicamento para induzir o sono, já tem uma péssima qualidade de sono. E isso daí vai tendo um efeito de acumulação, um efeito cumulativo. Então, você vai estar dentro de uma situação que te aponta claramente para a auditoria que ali você precisa fazer uma intervenção na organização de trabalho. Ou seja, não adianta você chegar, contratar serviço psicológico. Vamos contratar aqui serviço psicológico para tratar de A, de B e C que já está doente dentro dessa condição. Não, a norma, ela pede para que você adote medidas e ataque o problema na raiz, na origem, porque assim... não tratamento. Não, porque aí já é consequência.
Qual é a causa? A causa está na organização do trabalho. Então, o que a gente tem que mudar aqui na organização do trabalho? A gente tem que mudar essa forma de avaliar. A gente tem que mudar essas metas que estão exageradas e inatingíveis. Às vezes, o cara faz das tripas do coração para conseguir uma meta, quando é no outro dia já dobrou A meta. aquela meta, e aí ele já fica deprimido, porque ele sabe que é algo que ele não tem possibilidade de conseguir alcançar. Então, você dá simplesmente tratamento psicológico para esses trabalhadores, você vai estar trabalhando na consequência. Você não vai trabalhar a causa. Porque o que está gerando isso daí nesses trabalhadores todinhos? É a organização do trabalho que é tóxica, disfuncional. Não, e agora com a pandemia acelerou muita coisa, né? Acelerou a questão de, por exemplo, uma das nossas empresas do grupo é uma empresa de telemedicina. A empresa existe há 33 anos. Só que numa época que não existia nem a legislação que regulava a telemedicina. Tanto que a gente atuava como OMT, Orientação Médica ao Telefone, porque não podia se dizer que era uma consulta, porque não tinha nada que regulasse dizendo que o médico poderia consultar por telefone. Mas aí a pandemia trouxe eu normalmente falo que a pandemia antecipou mais de uma década. Em questões de inteligência artificial e uma série de coisas. No entanto, assim como trouxe coisas para o bem, trouxe coisas para o mal. Eu digo que, por exemplo, na empresa todo mundo sabe que eu treino na hora do almoço e faço cross à noite. Então eu sempre digo, gente, não adianta marcar uma reunião de 5h30, porque todo mundo conversa muito na reunião. Então eu não vou para o cross. Então eu vou para o cross. Então a reunião tem que ser antes. No entanto, os clientes que terminam sendo o meu patrão, então uma reunião é por Teams de 1h30 da tarde. Então, eu fico me colocando nessa empresa desse meu cliente, porque eu digo, e ele não almoça? Porque 1h30, 1 hora, 2 horas, então é o que você está falando. Se perde o controle, inclusive, do seu trabalho, você tem uma rotina diferente, você não pode se desligar no almoço, porque normalmente eu até digo, a maior parte das atividades, você tem como fazer uma programação e se desligar. Eu tenho algumas atividades no meu escopo que não dá. E aí a gente tenta minimizar de alguma forma, quais são, por exemplo? Eu tenho um ambulatório de emergência, que fica 24 horas. Naquele horário é o horário do intervalo, mas eu sei que a minha equipe está de QAP, porque eles estão lá no refeitório, mas pode acontecer um acidente e vão chamar eles. Então, a brigada, todo mundo também tem seus intervalos, mas eles sabem que a qualquer momento pode ser acionado. E por mais que a gente diga, gente, se desliga e tal, eles estão tão engajados que eles não, a gente vai, mas a gente sabe e tal. Mas a maior parte, gente, das atividades, você tem condições de você se desligar. A gente tem um hospital e minha família atua muito em hospital, mas até na UTI, o médico, o enfermeiro, o físico, tem um ambiente lá que ele pode. E aí, se ocorrer alguma coisa, quem ficou cobrindo naquele momento vai lá e dizer, estou precisando da tua ajuda lá. E a gente percebe que essa pressão, essa coisa, parece que o dia ganhou mais horas, né? E todo mundo tem que estar toda hora fazendo, e eu acho que isso também é uma atuação importante a ser vista, né? Olha, tem um grande filósofo sul-coreano chamado Cho Han, que ele tem se debruçado sobre essas questões e publicou um livro já faz algum tempo sobre o assunto chamado Sociedade do Cansaço. E nesse livro ele fala a respeito dessas questões que a gente está trazendo aqui, do burnout, da ansiedade, e tudo isso pelo fato das pessoas não se desconectarem. Então, assim, tem uma coisa que desde quando eu comecei a despertar, assim, na adolescência, ter
ter um certo entendimento das coisas. Eu me lembro que eu admirava muito até ler esse livro e desmistificar essa questão. Eu me lembro que quando falava de uma pessoa que se considera muito dinâmica, ela está aqui no horário do almoço e ela está vendo o que está chegando de mensagem no celular, no WhatsApp, e ela está ouvindo música e está ligado ali uma televisão e ela está assistindo a alguma coisa. Essa questão chamava de multitarefa. Eu pensava que fosse assim um grande avanço. E esse filósofo ele diz o seguinte, que multitarefa é coisa selvagem, não é para ser humano. Então ele fala que uma leoa, quando ela está no meio da natureza, ela, ao mesmo tempo que ela está comendo, ela está amamentando a cria dela e ela está olhando para o lado para ver se não vem Se ela não é presa, né? algum tipo de problema para ela. Então, assim, o animal, ele fica nessa questão de luta e fuga o tempo todinho, assim, ali no alerta. E o ser humano, ele precisou, até determinado ponto da evolução dele, ficar na luta e fuga para sobreviver. Só que isso, quando avança, que chega agora no nosso tempo. Eu estou aqui nesse momento desse podcast, num momento altamente prazeroso, conversando contigo a respeito de uma temática que tanto eu quanto você, nós gostamos. Eu estou aqui relaxado, estou tranquilo, estou feliz com o que eu estou conversando. Agora você imagina se eu estivesse aqui no estado de luta e fuga. Eu já aqui conversando contigo, pensando daqui a 20 minutos o que eu vou fazer. Então, assim, você coloca diante de si uma situação de adoecimento mental. Da mesma forma, tem um grande autor italiano, Domenico Di Masi, escreveu um livro chamado O Ócio Criativo, e lá ele faz toda uma crítica a essa ode do trabalho, essa veneração do trabalho. Por quê? Porque nós trabalhamos, mas nós trabalhamos para vivenciar outras coisas também. Momentos de lazer, momento com os amigos, momento com a família, momento da espiritualidade. Tudo isso faz parte da vida da gente também. Mas quando você se consome só no seu trabalho, aí o ser humano vai viver uma disfuncionalidade. Ele cita até no livro dele aquele versículo bíblico muito belo que fala da ansiosa solicitude da vida. Olhai, pois, os lírios do campo, não tecem nem fiam, todavia nem Salomão, no alto de sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, assim, a vida da gente não é em função apenas de trabalhar e de se esgotar. A gente tem que pensar em momentos que a gente tenha qualidade de vida Até na vida nossa, até para recarregar a vida para poder dar sequência, porque senão você descompensa e você... Não. Mas infelizmente tem empresas que ainda não têm esse entendimento, né? E tu falaste agora isso, que tem empresas, eu tenho percebido, e aí eu pergunto para ti, o fato de não reconhecer na sua organização o risco psicossocial, achando que isso traz um farol, isso você não acha que termina sendo pior para as empresas? Porque se eu já admito, que eu já reconheço, olha, eu tenho, porque esse setor realmente eles não têm muita comando nas suas atividades. Eu reconheço porque ali eu não tenho uma liderança legal, ou eu não tenho a quem aquele funcionário recorrer. Então, você acha, como você vê numa fiscalização, uma empresa não reconhecer? O fato da empresa não reconhecer é ruim tanto do ponto de vista de gestão quanto do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, o PGR ele não coloca como obrigação da empresa um absurdo de não existir esse tipo de risco. Por quê?
Porque todo local que tem interação social, toda empresa, ela vai e coloca diante dela metas. Isso é normal, qualquer empresa. Então, isso daí vai ditar um ritmo, vai ditar uma forma de relação entre as pessoas. Então, o risco psicossocial, ele faz parte ali. É inevitável. Inerente à natureza humana. Então, a norma, ela não pede que não exista. A norma pede que eles sejam reconhecidos, que eles sejam avaliados e que eles sejam controlados. Apontadas medidas de contagem. Apontadas medidas. É isso daí que é a gestão. Agora, a partir do momento que você chega e a empresa omite isso, você vai ver o quê? Que ela não tem proatividade e, acima de tudo, ela não tem transparência. E a pior coisa que tem para uma empresa diante de uma auditoria é ela demonstrar subterfúgio, ela demonstrar falta de transparência, ela querer esconder as coisas. Por quê? Porque no nosso direito brasileiro, a gente trabalha muito com uma coisa chamada boa-fé. Uma coisa que é feita de boa-fé muda tudo. Ó, eu tenho essa dificuldade aqui, mas nós vamos dar um encaminhamento que ela precisa. Isso daí é boa-fé. Agora, quando situações que saltam aos olhos ali, que todo mundo sabe que tem, e aí eu digo, eu se não tenta tenho. esconder, eu não tenho, então você ali está demonstrando a má-fé. Quando você demonstra a má-fé, muda toda a postura da auditoria com relação a uma empresa que age dessa forma. Por quê? Porque além de autuação, pode ter os encaminhamentos legais também, Ministério Público do Trabalho, e quando se trata de questões que se envolver um assédio moral organizacional lá dentro, pode tomar até caminhos mais veementes para uma situação dessa. Né? E até para outras instâncias. Então, assim, o ideal é que a empresa, além de proativa, procure ser transparente com seus problemas, porque você só consegue atacar um problema a partir do momento que você reconhece aquele problema. A partir do momento que você não reconhece aquele problema, você não enfrenta. Por quê? Porque ele é invisível. Ele é invisível para você. Ele vira um ponto cego na sua gestão. A partir do momento que você reconhece, é algo que você vai se propor a tomar uma medida para poder fazer algo. Mas a partir do momento que você torna invisível, ele vira um ponto cego na sua gestão, você não vai fazer nada. Né? E é o que, por exemplo, numa sessão de terapia, cada um busca, né? É justamente... fazer via tona, né? Exato. Sair de você e você mesmo reconhecer o que é que está te perturbando. Exatamente. Ou o que está te adoecendo, né? Enquanto você não reconhece isso, você não se trata. Não trata. Você colocou muito bem. E ainda tem também os ganhos reais para a organização, né? Com certeza. Trabalhar essa questão psicossocial e todos os outros riscos, gente, traz uma efetividade de ganhos, né? Financeiros, com imagem, que você falou uma coisa legal sobre a nova geração. Você está sendo prestigiado por essas pessoas, sendo indicado, eu quero fazer parte eu queria tanto trabalhar naquela empresa. Exatamente. Eu percebo que eu tenho o mesmo propósito, né? Exatamente. Que é uma palavra hoje que é muito assim, eu ouço demais de adolescentes. Tem que ter o mesmo propósito da gente. Você vê que ainda há pouco falando na questão da física, é uma coisa que as pessoas até estudam na escola, no ensino médio. Você, quando tem uma energia que sai de um local para ir para o outro, geralmente essa energia dissipa um pouco, ou mais ou menos. A gente pode, comparando com a física aqui, considerar que os trabalhadores, quando eles têm riscos psicossociais ali, que eles começam a ser muito desafetados, ele vai perdendo o foco para o que ele deveria fazer e focar, e a energia dele começa a ser dissipada com problemas que deveriam ser contornados e que deixam ele improdutivo e compromete também a qualidade dos serviços da empresa. Então, assim, um trabalhador tranquilo, um trabalhador que tem reconhecimento,
trabalhador que tenha apoio, uma rede de apoio dentro da empresa ali, um trabalhador que é ouvido, um trabalhador que se sente bem, um trabalhador que se sente que ele faz parte daquela empresa e ele veste a camisa porque ele se veste, ele se sente bem ali. Ele se engaja. E ele tem o laço de solidariedade com os colegas dele. Um ambiente de trabalho é um bom ambiente de trabalho, ele se engaja. Então, assim, se dissipa menos coisas que não se interessam e ele vai focar no que é o objetivo da empresa. Então, ele vai trabalhar e ele vai produzir muito mais. E quem vai ter um negócio sustentável, quem vai lucrar com isso é a própria empresa. E um ambiente sadio é muito feliz, né? Feliz. Produz, você percebe, você sente. Mas Kleber, para quem está nos assistindo, aonde ou como a gente pode encontrar teu livro? No momento, Esgotou? ele esgotou nas livrarias daqui de São Luís. Mas você pode encontrar o nosso livro no site da editora Mizuno. No site da editora Mizuno você encontra o nosso livro. Antes de terminar a nossa conversa, eu queria só fica à vontade. falar de um exemplo que eu considero dos mais veementes dentro do que nós estamos conversando aqui. Na década de 80, um homem que era executivo do governo americano, chamado Paul O'Neill, ele assumiu a Alcoa, mais precisamente em 1987. Os acionistas estavam esperando qual seria o discurso dele de posse. E na hora que ele foi fazer o discurso dele de posse, ele não falou em lucro, ele não falou em nada disso. Ele não apresentou planilha, ele falou que o objetivo dele ali era segurança no trabalho e acidente zero. E ele focou nisso aí, todo mundo ficou estarrecido e achou muito esquisito. Mas como isso se trata de algo mensurável, como toda a nossa conversa aqui se trata de algo mensurável, quando você tem uma intervenção nas condições de trabalho, organização do trabalho, você com o tempo você pode medir isso. Ao final de um ano, fizeram uma medição e os lucros da Alcoa tinham ido lá para cima. E a qualidade do produto também tinha ido lá para cima. Por quê? Porque para evitar acidente de trabalho eles tiveram que melhorar processos. E a melhora dos processos, ela teve um efeito cascata, porque ela impactou também na qualidade e na produtividade. Entendeu? Então, o livro chama isso daí de hábito angular. Ele focou em uma coisa só e que foi atingindo outras coisas também. Em 2000, foi a época que ele se aposentou. A Alcoa tinha quintuplicado os seus lucros. Então, assim, uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui nessa nossa conversa é que essa coisa de que cuidar da saúde do trabalhador, seja ela física ou mental, da segurança do trabalhador, é algo que atrapalha a produtividade. Não é verdade. Cuidar da segurança, cuidar da saúde do trabalhador é tornar o negócio sustentável, é melhorar a imagem do negócio, é tornar o negócio com maior qualidade, mais produtivo, evitar processos judiciais, ter um trabalhador mais feliz, que produz mais e que se sente bem, e que por onde ele anda ele diz, eu trabalho em empresa tal e lá eu me sinto muito bem, eu sou orgulhoso de trabalhar lá, porque lá eu sinto que eu tenho qualidade de vida. Kleber, eu acho que essa tua última fala é perfeito e tem uma sinergia com o que a gente pensa. A gente acabou de ganhar um prêmio da BRH por gestão de pessoas com um projeto que, na verdade, a gente só botou no papel o modelo de gestão. Então, como é a gestão de pessoas da gente. E isso foi engraçado, porque quando a gente fez um comitê e começou a conversar, eu fui dizendo, gente, levanta tal dado, levanta tal dado, levanta tal dado. Quando a gente colocou aqui, eu disse, gente, esses dados chamam a atenção, isso tem uma razão. Bote no papel como é que vocês conseguem manter esses dados, que você tem um projeto.
quais eram os dados? Número de ações trabalhistas versus número de funcionários que a gente teve, carteira assinada, e como era um prêmio, eu disse, vocês têm que pegar as evidências, ou seja, você vai pegar na AGFIP todo mundo, a quantidade que passou na nossa carteira aqui. Então, só para você ter ideia, a gente passou 3.000 e poucas pessoas entre ativos e a gente teve, ao longo de 21 anos, apenas 36 ações trabalhistas, Que maravilha. que dava menos de 2%. Olha aí, que maravilha. Onde no nosso segmento é 22%. Aí, recontratação. A gente tinha 22% de readmissões, ou seja, as pessoas eram desligadas porque um projeto encerrou, mas quando abriu uma outra oportunidade que a gente chamava aquelas pessoas, elas vinham de imediato, ou elas se candidatavam. E aí a gente começou a ver... a nossa empresa, a gente tem um estímulo de pessoas diferentes, mais mulheres, porque a gente entende que ela termina contribuindo muito mais, ela tem mais atenção de perceber o que não está legal, e aí elas têm mais até coragem de buscar e de apontar. Religiões distintas, negros, e isso foi quando a gente começou a tabular tudo isso. Eu disse, gente, aí eu fiquei curioso, fui no chat, gente, ChatGPT, coloquei esses dados e pedi para ele. Eu tenho eu recomendo o pago, gente. Eu não tenho aquele carão, que o melhor que dizem é aquele que dá R$1.000 por mês, mas o de R$100 já é bom. Então, eu criei um agente e mandei ele vasculhar no Brasil dados semelhantes e me apontar. E aí foi uma coisa assim fantástica. Então, eu acho que o que tu falaste, modelo Alcor naquele momento, e que investir em prevenção, em saúde e segurança, você tem mais engajamento, e um profissional engajado no seu time, ele vai te entregar, sem não dúvida, por medo, mas por paixão. Exatamente. Perfeito. E foi uma paixão, realmente, esse bate-papo todo. Muito bom. Eu Gostei te agradeço muito. A gente vai te convidar muitas outras vezes. E, pessoal, não deixe de seguir o nosso canal e até mais.